Muito bem, pessoal. Então, retomando aqui os nossos estudos, vamos para a parte 1, tá? O universo central e os super-universos e um pouco do Pai Universal. O nome de Deus. Ele é conhecido como a primeira fonte e criadora e centro divino. Já em uma constelação aqui próxima, ele é chamado de Pai dos Universos. Já em outra constelação, ele é chamado de Sustentador Infinito. Também é conhecido como o Pai das Luzes. Na sede da vossa constelação, todos se referem a Deus como o Pai Universal. Porém, o nome que lhe é dado tem pouca importância. O que é significativo é conhecê-lo e aspirar ser como ele. Conexão com Deus. No caso dos humanos, a existência de Deus é demonstrada pela presença divina que reside dentro do homem, o monitor espiritual, enviado do paraíso para viver na mente mortal do homem e para assisti-lo na evolução de sua alma imortal. A presença desse ajustador divino na mente humana faz-se conhecer por 3 fenômenos: a capacidade intelectual para conhecer Deus, ou seja, ter a consciência que Deus existe; o impulso espiritual de encontrar Deus, ou seja, a busca de Deus; o anseio da personalidade de ser como Deus, ou seja, o desejo de todo o coração de fazer a vontade do Pai. O mistério de Deus. A infinidade da perfeição de Deus é tal que faz dele um mistério infinito. Dentro de cada ser mortal deste planeta existe um fragmento de Deus. Esse fragmento ainda não é vosso por direito de posse, mas a intenção dele é unificar-se convosco após da sua existência mortal. Deus não está se escondendo de nenhuma de suas criaturas. Ele é inabordável apenas porque ele reside uma luz da qual nenhuma criatura material consegue se aproximar. O Pai vive no Filho. Deus está sempre conosco. Ele é o Espírito guia do destino eterno. O Pai governa por intermédio dos seus filhos, descendo na organização do universo. Existe uma corrente ininterrupta de dirigentes que termina com os príncipes planetários, os quais dirigem os destinos das esferas evolucionárias. Nos assuntos dos corações dos homens, nem sempre o Pai Universal pode ter caminho aberto, mas na conduta e destino de um planeta, o plano divino prevalece. O propósito infinito de sabedoria e amor prevalece. Ou seja, pessoal, se o seu coração não está aberto para Deus, pelo menos o planeta está sendo cuidado por ele. No universo de Avona há 1 bilhão de mundos perfeitos, com os seus habitantes perfeitos. Deus, Pai, ama os homens. Deus, o Filho, serve aos homens. Deus, o Espírito, inspira os filhos do universo na sua aventura sempre ascendente ao encontro de Deus, o Pai. Ou seja, nós vemos aí um desdobramento da questão do que é Deus, para ficar mais fácil o nosso entendimento. O Deus eterno é incapaz de ira ou de raiva. Deus não se arrepende
de nada que tenha feito ou que fará, pois ele é onisciente, bem como onipotente, ou seja, ele tudo sabe e ele tudo pode. Ele é um ser que tem a afeição de pai e o seu coração fica pesaroso sem dúvida quando os seus filhos falham em atingir os níveis espirituais que seriam capazes de alcançar. Como compreender Deus? Deus é o único ser estacionário e imutável em todo o universo. Ele existe por si próprio e é absolutamente independente. Para a ciência, Deus é a primeira causa. Para a religião, Deus é o Pai universal, pleno de amor. Para a filosofia, Deus é o único ser que existe por si próprio. Ideias errôneas sobre Deus. Em Urântia, uma das fontes principais de confusão a respeito da natureza de Deus provém do fato de que os vossos livros sagrados não foram capazes de distinguir claramente as personalidades da Trindade do paraíso entre elas próprias, nem entre a deidade do paraíso e os criadores e administradores dos universos locais. A ideia bárbara de apaziguar um Deus irado tentando ganhar favores da deidade por meio de sacrifícios e penitências, ou mesmo pelo derramamento de sangue, é sinal de uma religião totalmente pueril e primitiva. Tais crenças são extremamente repulsivas aos seres celestes e aos governantes divinos que servem e reinam nos universos. O caminho até Deus. O nosso Pai não se esconde, ele não se encontra em reclusão proposital. Ele mobilizou os recursos da sabedoria divina em um esforço sem fim para revelar a si próprio aos filhos. O homem é espiritualmente residido por um ajustador do pensamento de sobrevivência eterna. Se tal mente humana for sincera e espiritualmente motivada e desejar conhecer Deus e tornar-se semelhante a Ele, não existe influência negativa nenhuma de privação ou poder negativo que possa impedir que essa alma divinamente motivada ascenda com segurança aos portais do paraíso. Ou seja, basta querer de verdade. Deus e religião. O ato religioso é uma experiência viva e dinâmica de alcançar a divindade baseada no serviço à humanidade. Assim sendo, a religião budista promete salvar do sofrimento e estabelecer uma paz infindável. A religião judaica promete a salvação das dificuldades e a prosperidade baseada na retidão. A religião grega prometia a salvação da desarmonia e da fealdade pela realização da beleza. Os zoroatristas tinham uma religião de moral, os hindus uma religião de metafísica, os confucionistas uma religião de ética. O cristianismo promete uma salvação do pecado e da santidade. A religião de Jesus é a salvação do eu, a libertação dos males do isolamento da criatura no tempo e na eternidade. Jesus viveu e pregou uma religião de serviço.
Jesus revelou um Deus de amor. O amor abrange tudo: a verdade, a beleza e a bondade. Todas as religiões têm valor pela proximidade aos ensinamentos de Jesus. A religião está destinada a converter-se em uma realidade de unificação espiritual de tudo que é bom, belo e verdadeiro na experiência humana. Ou seja, tivemos aqui um pouquinho das características de cada religião, do passado e do presente. Todas são importantes por si só. O Filho Eterno. Como o Pai é a primeira grande fonte e centro, o Filho Eterno ele é a segunda grande fonte e centro. O Filho Eterno é o centro espiritual e o administrador divino do governo espiritual do universo dos universos. O Pai Universal é o primeiro, o Criador e, portanto, um controlador. O Filho Eterno é um co-criador e, portanto, um administrador espiritual. No vosso mundo, este Filho original tem sido confundido com o Filho Criador, coordenado, Michael de Nebadon, que se auto-outorgou as raças mortais de Urântia. Então, mais para frente, vamos descobrir quem é Michael de Nebadon. Gravidade espiritual. O circuito da gravidade do espírito é o canal básico de transmissão das preces dos corações do crente do homem. Tudo aqui que representa um valor espiritual verdadeiro nos vossos pedidos será captado pelo circuito universal da gravidade espiritual e passará imediata e simultaneamente a todas as personalidades divinas envolvidas. Vejam só que bonito, né? Então todas as nossas preces elas são ouvidas e elas são transmitidas por um circuito especialmente criado para isso. Cada uma ocupar-se-á com o que for pertinente ao seu âmbito pessoal. Portanto, na vossa experiência religiosa prática, é indiferente a vossa súplica, ou seja, existe um pouquinho de organização, de burocracia na espiritualidade. As súplicas, as orações, elas são captadas e são divididas de acordo com os pedidos. O Espírito Infinito. Deus é amor, o Filho é misericórdia, o Espírito é o ministério, a ministração do amor divino e da misericórdia sem fim. O Espírito é a personificação do amor do Pai e da misericórdia do Filho, é a união para o serviço universal. O Espírito Infinito é o amor aplicado. Sempre que visualizardes o Pai como um Criador original, o Filho como um administrador espiritual, devereis pensar na terceira fonte e centro como uma coordenadora universal. Isso significa o quê? Essa é a verdadeira Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A força cósmica rege a mente, assim como a mente reage ao espírito.